Amados, nessa noite eu tenho, da parte de Deus, uma palavra para ministrar. Na realidade, eu vou falar sobre a parábola do semeador, muito simples, muito conhecida, mas muito profunda. E até comentei com o Ney, né? Semana passada o Ney ministrou sobre a palavra, bastante sobre a palavra, e nessa noite não vai ser diferente. Talvez você possa perceber que vai estar dentro do tema. É praticamente uma continuação daquilo que o pastor Ney ministrou na semana passada. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu santo nome. Te dou graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez também por nós. Obrigado, Deus, por essas vidas que aqui estão. Obrigado pelo teu Filho Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo mais para nós também nesta noite, papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que esta palavra vai cair em boa terra e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra e para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, usa também a minha vida para ser um canal de bênção para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, meus queridos, prestem atenção. Mas prestem muito atenção, porque muitas vezes quando nós ministramos a palavra de Deus, e como eu falei, o tema está em cima da parábola do semeador, você pode colocar no seu coração que você já ouviu, que você já sabe, e daí o seu coração pode não receber aquilo de novo que Deus tem para a sua vida. Amém? O título desta ministração, para quem gosta de anotar, é Ouvidos para Ouvir. E o texto base, e depois nós vamos ler a parábola do semeador em partes. O texto base está em Mateus capítulo 13, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Você tem ouvidos para ouvir? Então, ouça. Amados, nós precisamos entender o que é uma parábola. Talvez você saiba o que é uma parábola. Se você tiver alguma dúvida, pergunte amanhã no seu grupo familiar para o seu líder, ele vai explicar um pouquinho. Mas, resumidamente, eu quero colocar aqui o que é uma parábola, porque Jesus ele costumava comparar, né, as coisas naturais, fazendo uma alegoria para trazer um ensinamento, para trazer uma mensagem do cotidiano. Então ele usava muitas parábolas. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João ali, você vai encontrar muitas parábolas. E essa parábola do semeador, você vai ver hoje de uma forma diferente. Ela é muito importante para as nossas vidas. Amém? Então eu quero destacar nessa noite, né, o versículo 9, que é o título que diz: ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. E eu gostaria de destacar esta importância desta parábola em Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4, 13, prestem atenção. Vocês já leram isso, mas vocês vão ver de uma forma diferente. Olha o que diz, né? Marcos capítulo 4, 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Ele estava perguntando para os discípulos, né? Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Esta parábola, depois nós vamos ver que Jesus ele traz a explicação dessa parábola. Mas ele traz aqui em Marcos também esta colocação. Ele diz: vocês não estão entendendo essa parábola? Como é que vocês vão entender as outras? Então nós precisamos saber que entender esta palavra, compreender esta palavra da parábola do semeador é muito importante para que nós venhamos compreender as outras. É isso que o texto diz, não é? Não sei se você já percebeu isso, mas o texto diz realmente isso. Vocês não entendem esta parábola, como que vão então compreender todas as outras parábolas? Esta parábola é a chave para as demais parábolas. Nós temos ouvidos humanos, mas muitas vezes nós não ouvimos.
Muitas vezes nós estamos ali, estamos ouvindo, mas não estamos. Nós achamos que estamos ouvindo, mas na realidade passa muita coisa despercebida. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Ele vai falar aqui, eu vou falar muito a respeito de solo, semente e palavra de Deus. Resumindo essa introdução, eu quero dizer que o semeador, ele é Jesus. Pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, mas aqui Jesus está falando, mas ele é o semeador. Eu e você, depois de Jesus, nós somos os semeadores. Quando nós ministramos a palavra, quando nós falamos da Bíblia para alguém, nós somos o semeador. Então o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, é a mensagem, e o solo somos nós. O solo dessa parábola somos nós, principalmente o nosso coração. Por isso eu vou falar nesta noite dos 4 tipos de solos dessa parábola, e isso está relacionado com o nosso coração. Que tipo de coração nós temos, que tipo de solo nós somos. Tem uma figura aí do solo, só para exemplificar. O primeiro que eu vou colocar é a beira do caminho. A beira do caminho. O primeiro solo. Mateus 13, do 3 ao 4, é o que eu vou ler. Mas se você quiser ler todo o contexto da parábola, porque eu vou ler algumas partes, ela está em Mateus 13, do 3 ao 23. Eu não vou ler todos esses 20 versículos, para não tomar muito tempo. Mas nós vamos ler em partes aquilo conforme está o solo. Mas em casa, você pode ler Mateus 13, do 3 ao 23. Para o primeiro ponto, primeiro solo, a beira do caminho. Mateus 13, do 3 ao 4, nesta versão que eu estou lendo, diz assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Que triste, né, meus amados? Estou aqui ministrando, às vezes você está comentando da palavra com alguém, e o texto diz que esse solo, esse coração, preste atenção se você tem esse solo, ou se você tem este coração, porque um desses 4 aqui, ou às vezes até os 4, nós podemos ter, ou já tivemos, e ele diz que caiu ao meio do caminho. E quando fala que caiu na beira do caminho, está falando daqueles caminhos de terra de antigamente, onde nós caminhávamos no interior, existe aqueles caminhos batidos de terra, e o semeador, ele tinha uma bolsinha, e ele pegava ali a semente, e lançava a semente, falando da agricultura. E ele lançava a semente. Por isso que Jesus ele fala por parábola, para trazer este ensinamento das coisas cotidianas para as coisas espirituais. Ele lançava a semente. Mas esse caminho ele era duro, como diz aqui. Ele era um caminho já batido por muitas pessoas estarem ali passando. E ele diz que as aves vieram e comeram. Tem uma outra tradução que diz que Satanás veio e comeu. Ela não penetrou na terra, porque estava duro o solo. Talvez o nosso coração esteja duro, e nós não podemos receber a palavra de Deus. A vantagem, como eu falei, desta parábola do semeador, é que tem explicação. E agora, em Mateus 13, 19, explica esse versículo 4, que nós acabamos de ler. Nós vamos ler bastante a palavra, tá, meus amados? É importante. Você está ouvindo a palavra de Deus. O texto diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós temos ouvidos para ouvir. Então que nós venhamos saber ouvir e meditar dentro de nós qual é o tipo de solo, qual é o tipo de coração que está. Mateus 13, 19 diz assim, a explicação do versículo 4. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata a todos os que ouvem a palavra do reino. Esta é que foi semeada no meio do caminho. Ele tira a palavra do coração. Amados, nós estamos aqui. Se o seu coração estiver duro, se o seu coração estiver como aquele terreno que as pessoas pisam, duro,
Se você, por acaso, não vai muito com a minha cara, como se diz, ou com qualquer outra pessoa que estiver ministrando, não só digo aqui, mas às vezes no grupo familiar, se o seu coração se endurecer, o seu coração passa a ser à beira do caminho. Um coração duro que não vai receber a palavra de Deus. E o que eu estou lendo aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós sabemos disto. Então nós precisamos estar com o coração aberto para receber a palavra, porque aqui é muito forte que diz que Satanás, ele vem e tira aquilo que foi semeado. Uma coisa nós precisamos ficar esperto, porque nós sempre estamos em batalha espiritual, sempre há uma luta espiritual, principalmente quando se refere às coisas de Deus. Quando você vem para a igreja, quando você está para vir para a igreja, quando você está para ir para o grupo familiar, quando você está às vezes aqui na igreja, o que Satanás faz? Ele trava uma luta contra as nossas vidas para que nós não venhamos receber a sua palavra, para que nós não venhamos a entender a palavra. Sempre que a palavra é ministrada, Satanás faz de tudo para roubar. Ele traz várias distrações, meus queridos, várias distrações. Poderia dar vários exemplos, mas muitas vezes ele distrai a gente com vontade de ir ao banheiro. Nós nem tomamos muita água e às vezes precisamos ir no banheiro. É uma astúcia de Satanás, né? Sede, sono. Hoje, com o advento da tecnologia, nós estamos ali com o celular, com o tablet. Antigamente a gente sabia quem tinha Bíblia ou não, mas hoje, né, as pessoas usam a tecnologia, não tem problema nenhum. Só que muitas vezes o celular ou o tablet que você está ali anotando a palavra, você já aproveita e dá uma olhadinha no WhatsApp, dá uma olhadinha no Face e assim por diante. O que é isso? Amados, Satanás roubando a palavra que deveria ser penetrada no nosso coração. Amém? Quero deixar claro aqui, meus amados, que não foi a palavra que foi roubada, pois ela nunca volta vazia. O que foi roubado, preste atenção, foi a capacidade de nós entendermos a palavra. Quando a Bíblia diz que Satanás vem e rouba a palavra, seria uma contradição, né? Se nós analisarmos todo o contexto, uma contradição porque a palavra não volta vazia. E ela vem e faz aquilo que lhe apraz. O que Satanás faz, na realidade, é tirar a nossa capacidade de entendimento, de não compreender a palavra de Deus, porque o texto diz, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Então, é a capacidade de nós entendermos. Muitas vezes nós dizemos, por exemplo, como eu falei, se você não vai bem com o seu líder de grupo familiar, você não está bem com ele, ele começa a ministrar, o teu coração faz o quê? Fica duro. Se você não gosta de alguém do louvor, ele está cantando, você começa a ver coisas que não existem e seu coração fica duro, e aquele louvor, ele não penetra no teu coração. Você pode até dizer, não é bem assim, né? Mas será que realmente não é bem assim? Por que muitas vezes nós saímos daqui e não entendemos muitas coisas? É claro que às vezes a gente dá uma viajada aqui, mas alguma coisinha tem que aprender, meus amados, né? Precisa aprender. Não pode ser diferente. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus no nosso coração, praticar ela. Não somente ser ouvinte, mas ser também um praticante. O desejo de Deus, né, o desejo do Pai é que nós venhamos atingir a plenitude de Cristo. Este é o desejo do Pai. Efésios 4,13 diz, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. É a palavra de Deus. O Pai quer que nós venhamos estar na plenitude de Cristo, mas como é que nós vamos estar na plenitude de Cristo se o nosso coração está duro, se o nosso solo, né, se a palavra que é semeada está à beira do caminho? Amém, meus queridos? Amados, se você não entende muitas vezes a palavra de Deus, é porque você, muitas vezes, não a recebe a palavra.
A culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que muitas vezes nós não queremos entender ou nós nos fechamos, muitas vezes por causa de uma visão, por causa de algo que você diz, não, não é bem assim. E nós nos fechamos e a palavra de Deus, ela não faz efeito. Amém? Eu preciso buscar entendimento. E isso se faz através de relacionamento. Isso se faz através da leitura da palavra de Deus. Para compreender a palavra de Deus, precisa buscar entendimento. Para buscar entendimento, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ler a sua palavra. Segundo solo, figura do solo em terreno pedregoso. Mateus capítulo 13, 5, 6, na versão que eu tenho aqui, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Na beira do caminho nem chegou a germinar, não frutificou. Estava um solo duro e por ali ficou. Colheita zero. Mas aqui diz o texto que caiu e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Quem entende de agricultura um pouquinho sabe, né? Se tiver só um pouquinho de terra, vai vir logo, mas o sol vem e queima a raiz. Veja como Jesus é esperto, né? Imagina o que ele usa. Ele usa essa analogia, ele usa aquilo que estava acontecendo na época, que era a agricultura, para mostrar coisas espirituais. Hoje, 2023 anos após, ele está nos ensinando a respeito do nosso coração, do nosso solo. Muito interessante isso, meus amados. Nós precisamos ter profundidade, nós precisamos ter raiz, porque senão nós vamos ser este solo pedregoso, né? Como diz, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Nós precisamos estar plantados, nós precisamos ter raízes profundas onde nós estamos, independente de ser igreja, independente do local de trabalho, precisamos raízes profundas para que não venha um vento qualquer e arranque, ou um solzinho qualquer e venha queimar. A explicação desse versículo 5 e 6 está em Mateus capítulo 13, 20 e 21. Vocês estão acompanhando, meus amados? Tranquilo? Sei que é normal a gente ficar quietinho, tudo de boa, mas um ensinamento como este, que a gente já ouviu várias vezes, de várias formas, de vários pregadores, e ele é diferente, amados, esse que você está ouvindo hoje. Não é por causa de mim, não. É por causa da palavra. Ele é diferente. Estou trazendo um ensinamento da parte de Deus sobre o solo, sobre nós estarmos atentos. Então, meus queridos, Mateus capítulo 13, 20 e 21 explica a parábola, os versículos 5 e 6 da parábola, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe logo. Ele ouve a palavra, aqui nós estamos ouvindo, você recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz, como eu mencionei, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Folha de palha, já ouviu falar? Pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O solo pedregoso, quando vem angústia ou perseguição, você deixa para trás. Você recebe no momento, por exemplo, agora você está recebendo esta palavra, talvez com alegria, às vezes não tanto, mas como este solo tem pedra, não vai muito profundo, chega ali fora, um probleminha, um diagnóstico qualquer, alguma coisa no seu trabalho, pode fazer com que você se afaste das coisas de Deus, pode ser que você se afaste de sua família, pode ser que você se afaste dos seus amigos, por causa do solo que nós somos, por ser esse tipo de solo. A raiz cresce na superfície, no início vai tudo bem, até se alegra, como diz aqui,
mas é muito superficial. E aquilo que é superficial não dura muito. Se aparecer algum problema, a gente já não continua. Apareceu um probleminha, nós desfalecemos. Não podemos ser assim. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escute, analise, medite nesses solos, medite. Amados, o que faz nós avançarmos em estatura, na plenitude, como eu falei, é a palavra de Deus. Não tem como, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Não tem como, o nosso ano é o ano das águas profundas, não tem como nós chegarmos em águas profundas sem sair do raso. Amados, isso dá um trabalhinho, isso dá um desgaste, você tem que ler, você tem que meditar, e você tem que ler de novo, e você tem que orar. Ninguém chega a ser um doutor sem estudar. Eu sei que aqui tem doutores, ou pelo menos um doutor eu sei que tem, e ninguém chega a doutorado estudando hoje ou amanhã. Tem que ter um solo, um coração aberto para estudar e para entender. Amém? Por isso que muitas vezes nós não entendemos muitas coisas daquilo que está sendo ministrado. Por quê? Porque nós em casa, nós só ouvimos aqui, e em casa muitas vezes nós não damos continuidade naquilo que é preciso. Imagina, meus amados, ouvir a palavra de Deus hoje e passar um tempão sem ouvir ela novamente. Existem muitos cristãos superficiais que não sabem, não estou culpando e não estou jogando pedra em ninguém, mas existem muitos que se dizem cristãos, estão muito tempo na igreja e não sabem um endereço bíblico. Ou seja, onde está escrito isso? Pelo menos um. Nós precisamos saber pelo menos o versículo que fala do amor, de João 3,16, precisamos pelo menos saber do versículo que ensina sobre a salvação, lá em Romanos. Algumas coisinhas básicas que nós precisamos ter. Mas muitos que se dizem cristão não sabem um endereço bíblico. Mas se você não sabe, comece a pegar um versículo, cole na geladeira, leia ele a semana toda, e você vai aprender este versículo sobre a sua vida. Amém? Quantas pessoas, né? Aqui ele está falando que não tem profundidade, né? Eu quero colocar algo, talvez você vai responder, não precisa responder, mas quantas pessoas anotam, ou sabem, anotaram ou sabem, o que foi ministrado na semana passada? Estou falando para aqueles que estavam aqui. Pelo menos o título. Hoje em dia está fácil porque acabaram de publicar nas mídias sociais justamente hoje. Mas você se lembra do que foi ministrado domingo passado, você que esteve aqui? Não responda. Por que não sabe? Se eu chamar alguém que esteve aqui, com exceção do Ney que ministrou, né? Tem alguns que vão saber, mas eu creio, vou chutar baixo. 50% não sabem aquilo que foi ministrado. Somente aqueles que buscam, que anotam, que meditam, e aqueles que foram no grupo familiar, porque na segunda foi falado sobre isso, está fresquinho. Mas pode ser que semana que vem você não se lembre mais daquilo que eu estou ministrando aqui. Amados, nós precisamos ser como Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19, dá para projetar, eu não tenho aqui, que diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Até aí. Amados, quando vier perseguição, quando vier angústia, nós devemos ser como Abacuque, ainda que tudo possa estar desmoronando, todavia eu confiarei no Senhor, Deus da minha salvação. Precisamos. Então, se você já tem esse texto, se você ler o contexto, vai ver que Eli estava
um tempo muito problemático, mas se você tiver esse texto sobre a sua vida, a hora que você estiver passando por perseguição, você vai dizer, ainda que a videira não floresça, ainda que não tenha vinha, ainda que não tenha mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sou guiado pelas circunstâncias, sou guiado pela palavra de Deus. É assim que nós devemos ser. Amém? Não ser guiado por circunstâncias, mas ser guiado pela palavra de Deus. Só pode dizer isso aquele que busca Deus, aquele que tem maturidade, aquele que anda com Deus, aquele que medita na palavra de Deus. Terceiro solo, se tiver a figura, é entre os espinhos. Diz assim a palavra de Deus: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A semente até cresceu, mas tinha espinhos. E os espinhos também cresceram. Mas se você olhar, o que é espinho? São problemas, são circunstâncias, são coisas que nos sufocam. Olha a sutileza que Satanás traz sobre as nossas vidas. Os espinhos. Espinho é um negócio ruim, né, meus amados? Não sei se você já brigou com um porco-espinho, os cachorros às vezes já brigaram e deve ser complicado. Né? E os espinhos no princípio aqui nem pareciam ser tão ameaçadores, porque tinha pouquinho espinho e foi lançada a palavra, e o espinho também veio e sufocou a palavra. Precisamos cuidar com os espinhos. Quando nós percebermos que tem algum espinho sobre as nossas vidas, nós precisamos arrancar. Precisamos ir tirando, porque caso contrário, o espinho vai sufocar. Quantas vezes nós já temos sido ou fomos, né, esse solo, esse coração espinhoso. Você chega perto, repele, porque é espinho. Precisamos olhar isso. Precisamos analisar nesta noite que tipo de solo nós temos sido e que tipo de solo nós queremos ser. Abacuque não deixou se levar pelas circunstâncias. Abacuque, quando veio o espinho sobre a vida dele, ele clamou ao Senhor. Veja a explicação, né, deste versículo 7, em Mateus 13, 22, que diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O cuidado do mundo, já falamos bastante a respeito dos cuidados do mundo. E a fascinação das riquezas. Nós já falamos várias vezes aqui, não temos nada contra o dinheiro, precisamos do dinheiro, mas temos que cuidar para que o dinheiro não venha a ser a raiz de todos os males em nossas vidas. Aqui diz que a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Os cuidados do mundo também não deixa essa palavra frutificar. Aqui nós podemos ver a concorrência com as coisas de Deus. Existem muitas coisas por fora que concorrem muito com as palavras de Deus. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus por causa das concorrências? Por quê? Porque existe espinho sobre nós. Porque nós temos um coração, às vezes, espinhoso. E a concorrência, ela faz com que nós venhamos a nos afastar. Não receber a palavra de Deus. Cuidados com o mundo, preocupações com a vida. Eu tenho ouvido pessoas que vivem dizendo que precisam correr atrás da máquina. Com certeza, nós precisamos correr, precisamos trabalhar, mas não em demasia. Porque senão nós vamos ficar correndo o tempo todo atrás e deixando para trás aquilo que é principal, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Nós damos muito valor, meus amados, pela falta, né? A gente dá valor em demasia por aquilo que nos falta, aquilo que é natural, aquilo que é externo, e acabamos não valorizando o que é mais importante, que é a palavra de Deus. Não precisa projetar, mas a Bíblia fala em Mateus 6,
do versículo 31 ao 33, diz que nós não devemos nos inquietar, não adianta ficar ansioso por aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos vestir, por essas necessidades básicas, porque a necessidade básica nós já temos. O cristão, ele já tem a necessidade básica. Essas necessidades básicas, na realidade, seriam para os gentios. Mas isso aqui nós temos, e temos muito mais, porque nós somos herdeiros de Deus. Nós desfrutamos das maravilhas de Deus. O Ney comentou ali a respeito de dízimos e ofertas e usou aquela palavra de riqueza. Essa riqueza está disponível para nós. É esse tipo de riqueza, fazer tesouro, buscar tesouros nos céus. Isso que é importante para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Nós já temos todas as necessidades supridas, né? E não adianta estar correndo o tempo todo atrás das coisas, acumula e faz isso, faz aquilo e vai negligenciando aquilo que é de Deus. Pode chegar um tempo que nós teremos posse, mas não teremos tempo para desfrutar dessas posses. Então, amados, é algo para a gente estar refletindo. Nós precisamos aproveitar esse nosso momento de vida que nós temos, sem deixar de lado a palavra de Deus. Porque, como eu anotei ali, muitas vezes você trabalha, posse. Quando você tem posse, você não tem tempo, não tem oportunidade para desfrutar dessas posses. Fascinação das riquezas, engano das riquezas. Amém, meus queridos? Infelizmente, alguns estão deixando se levar pela fascinação daquilo que querem ter. Preste atenção. Fascinação daquilo que querem ter. Outros estão deixando se levar pela fascinação daquilo que já tem. Um corre para ter, o outro fica fascinado por aquilo que já tem e despreza esta semente que é a palavra de Deus. Amados, vamos para o quarto solo. Este é o mais importante sobre as nossas vidas, né? Então, esse quarto solo diz a boa terra. Aqui tem boa terra, amém? Eu profetizo que aqui tem solos, boa terra, solos férteis, que ouvem a palavra, que guarda no coração, que medita e que aplica aquilo que Deus fala conosco. Mateus capítulo 13, versículo 8 diz, outro enfim, e ele também já é a explicação, já posso deixar como explicação. Mateus 13, 8 diz, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por 1. Aqui nós temos um solo totalmente diferente daqueles que foram comentados. É um solo que é aberto, tem o coração aberto para ouvir a palavra, é um solo que entende a palavra de Deus, que tem raiz profunda, que confia no Senhor. Este é o solo da boa terra, é o solo que nós precisamos ter, que não se deixa levar em meio às preocupações, em meio às tribulações. Ele olha passando por isso, mas diz, eu confio no Senhor, assim como Abacuque disse, ainda que, todavia, eu confiarei no Senhor. Este é o solo que nós precisamos ter. Este é o solo onde houve frutificação. E houve frutificação porque eles entenderam a palavra, eles compreenderam a palavra. Por isso que no início, quando eu li Marcos 4,13, se não me engano, que diz que se vocês não entendem esta parábola, como que vocês irão entender as demais? Esse solo aqui entendeu essa parábola do semeador. Ele entendeu e ele frutificou. No mínimo a 30, ou a 60, ou até a 100. Amém, meus amados? Quem determina a compreensão? Quem determina nós entendermos? Eu não quero jogar a culpa para cima de vocês. Mas o que determina é nós sermos um ouvinte e também um praticante. É nós termos o coração aberto para ouvir a palavra, independente daquele que sobe aqui, ou daquele que ministra no grupo familiar. É você ter um coração aberto para isso. Um coração que vai penetrar a semente. Não é um coração duro, espinhoso, rochoso. É um coração aberto para a palavra de Deus. Nós precisamos entender e compreender. Amados, uma frase que eu ouvi esses dias, se você quiser, anote.
Eu anotei porque dá muito estudo, como se diz. Dá para entender muito. Diz assim, ó, no mundo espiritual, estamos falando do mundo espiritual. Quando fala dessa semente aqui, fala do natural trazendo algo para o espiritual. No mundo espiritual, acessamos aquilo que valorizamos. No mundo espiritual, nós acessamos aquilo que nós valorizamos, porque nós não acessamos muitas coisas no mundo espiritual, não valorizamos. Se você valoriza a palavra de Deus, você vai acessar muito mais o mundo espiritual. Amém, meus queridos? Precisamos adquirir, como se diz, conhecimento, precisamos adquirir, compreender a palavra de Deus, e como eu falei, para isso demanda tempo, né? Tempo. Você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra, você precisa orar. Amém? Quer ser um bom solo? Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Há muito tempo, eu já ministrei sobre isso, aqui nós aprendemos na antiga ETM, eu aprendi isso em 2001, que diz que aquilo que nós não valorizamos, nós acabamos perdendo. Aquilo que nós não valorizamos, nós acabamos perdendo. E você só sabe o valor que aquilo tem quando você perde. Muitas vezes você tem um parente, entre aspas, que você acha meio chatinho. Você só vai ver o quanto aquela pessoa era importante na sua vida quando você perde ela, né? Às vezes a gente não valoriza o nosso carrinho lá, e o dia que você perder esse carro, daí você vai ver o quanto ele era importante. Aqueles que já foram roubados, né? Aqueles que já perderam alguma coisa, nós precisamos valorizar, né? Aquilo que nós não valorizamos, nós acabamos perdendo. E nós só vamos ver, né, o quanto era importante, o quanto tinha valor quando a gente perde. E junto disso diz que o ladrão, né, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Mas quando nós não valorizamos, nós perdemos e Satanás entra. É ele que rouba. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Amém, meus queridos? Precisamos valorizar mais as coisas cristãs. Precisamos valorizar mais a palavra de Deus. É certo que nós precisamos analisar que tipo de solo nós somos, que tipo de solo nós queremos ser, né? Eu digo que nós precisamos analisar mais o tipo de solo que nós somos. O tipo de solo que nós devemos ser é esse último solo. Um solo que recebe a semente, um solo que recebe a palavra, um solo que frutifica, um solo que dá fruto. Amém, meus queridos? Existe mudança quando nós nos expomos à intimidade com Deus. Existe mudança quando nós buscamos a Deus. Quando nós somos este solo que recebe a palavra de Deus. As sementes que foram lançadas, elas eram boas. Quem lançou a semente? Jesus. A semente é a palavra. Então as sementes eram boas. Os solos, os corações, nossos corações, é que estão os problemas. Não é a terra, é o nosso coração. Porque a semente, eu estou aqui lançando a palavra de Deus. Hoje eu sou o semeador. Semana que vem outra pessoa vai semear. Você, quando fala de Jesus para alguém, quando vem alguém aqui convidado seu, você acabou de semear a palavra para aquela pessoa. E a palavra sempre é boa. Se as pessoas não vêm, o problema é o solo. Amém, meus queridos? Glória a Deus pelo cronômetro. Que tipo de solo queremos ser? Eu preciso ter ouvidos para ouvir. Eu preciso ter o coração aberto para receber a palavra de Deus. Não depende só de Deus. Embora para Deus nada é impossível, mas não depende só de Deus. Depende de mim e depende também de você. Você recebe essa palavra? Glória a Deus pela sua vida.